1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 diz assim, ó. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro ou estrangeiro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro ou estrangeiro, né, para mim. No mundo em que nós vivemos, nós estamos sujeitos a ouvir muitas vozes, há muitas vozes, como há vários idiomas. E cada voz tem um sentido. Se você ligar agora a televisão e assistir algum programa, daqui a pouquinho vai vir um comercial em que alguém vai dizer que é bom comer isso, é bom beber aquilo, é bom vestir isso, é bom vestir aquilo outro, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Então, a todo momento, nós estamos ouvindo alguma voz que tenta dar alguma direção para a nossa vida. Existem pensamentos. Se você passa por um problema com um filho na família, vem alguém e te diz assim, ó, isso acontece nas melhores famílias. Pronto, é uma voz cujo sentido é conformar você, é fazer você aceitar. Sim ou não? Aceitar o problema. A nossa vida, pessoal, ela vai ser amanhã, no futuro, resultado da voz que eu escolho seguir. A direção que eu dou à minha vida, através das minhas escolhas, das minhas decisões, essa direção vai interferir no meu futuro. Então existem muitas opiniões. Você vê que existem pessoas que dizem, olha, o certo é você crer nisso aqui. Se você quer vencer, então você tem que acender uma vela para aquilo ali. Se você quiser que as coisas deem certo, você tem que ler o horóscopo todo dia. Tem gente que faz isso, né? Às vezes a pessoa está muito tempo até na igreja e continua ainda indo lá no jornalzinho para ver o que o signo fala. Mas na verdade todas essas vozes são para fazer com que você deixe de tomar as decisões certas e entender que a sua vida está na sua própria mão e que depende das escolhas que você fizer, da voz que você decide dar ouvidos. São vozes. É só você chegar no trabalho e falar assim, eu estou sentindo não sei o que na garganta. Já vem e diz assim, romã. É bom tu fazer chá de romã. Se você der 10 passos e falar para outra amiga, ele fala assim, é bom gengibre. Faz um chá com gengibre que é bom. Se você for no outro setor do seu trabalho e contar para outra pessoa, ela fala assim, eu tenho um remedinho, inclusive lá em casa acho que ainda tem um pouquinho, que eu usei um tempo atrás, que é batata. É como diz o ditado, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Mas é querendo ajudar. Mas sempre tem alguém para dizer o que você deve fazer na sua vida. Até sem você pedir, as pessoas lhe dão conselho. Se você chega para alguém e fala do problema no seu casamento e diz assim, meu marido, eu acho que ele está me traindo. Aí vem uma amiga e diz assim, boba, você é nova, vai ficar sofrendo, arruma outro também. Sim ou não? Sempre tem alguém. Ou então diz assim, o que teu coração te pede? Faz o que teu coração te manda. Aí tem a voz do coração. Então são vozes que não acabam mais. É voz do coração, é voz do vizinho, é voz da televisão, é voz da religião, é voz dos ex, das pessoas que um dia fizeram parte da igreja e saem. São vozes e mais vozes e mais vozes e mais vozes. E só tem uma voz que vai te trazer segurança. Você só vai ter segurança para o seu futuro se você decidir ouvir uma voz. Que voz é essa? A voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz da fé.
Por isso, quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela deixa de ser influenciada pelas outras pessoas e passa a ter convicção daquilo que ela tem que fazer. Por isso, o Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Porque quem tem o Espírito Santo não vive como uma barata tonta, sabe? Uma hora a pessoa fala com um e a pessoa fala, vai para a direita, ela começa para a direita. Daqui a pouco alguém fala, não, não é para a esquerda, ela vai para a esquerda. E ela vive, sabe? Sendo influenciada pelos outros. Não, quem tem o Espírito de Deus tem ânimo resoluto, sabe qual é o seu propósito de vida, sabe de onde veio e para onde vai. Amém, pessoal? Aí você entende por que razão Deus separou Abraão da sua parentela. Por que Deus não fez Abraão ter um filho lá em Harã, onde ele estava, quando ele foi chamado por Deus aos 75 anos de idade? Por que Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei? Primeiro, para provar a fé de Abraão, porque você trocar uma coisa que você vê por outra que Deus diz, te mostrarei, você não viu ainda, você tem que crer na palavra de quem está falando com você. Então era uma maneira de provar a fé. E a outra razão era justamente para que Abraão não estivesse mais perto de pessoas que poderiam influenciá-lo com uma voz negativa. Se mesmo saindo de Harã, ele cometeu alguns deslizes. Houve um momento na vida de Abraão que Sara chegou para ele com uma vozinha e disse, Abraão, rapaz, se a gente não resolver isso agora, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ser pai, não. Eu já não posso ter filho porque eu sou estéril. Você, a idade está chegando, está passando. E Deus não cumpriu ainda o que prometeu. Abraão, faz o seguinte, deita com a minha escrava, com Agar, e tenha filho com ela. Ele deu ouvidos à voz da mulher, deitou com a escrava, nasceu Ismael, nasceram os árabes, e até hoje tem problema entre os descendentes de Ismael e os de Isaac, os judeus. Porque ele deu ouvidos à voz de Sara. Na hora em que veio a fome sobre a terra, a seca, ele ouviu a voz das circunstâncias e decidiu ir para o Egito. E lá no Egito, o rei pegou a mulher dele, Sara, e levou para o palácio. Ele gemeu. Se ele, sendo separado e vivendo no deserto, já teve momentos que vozes que vieram de fora o atrapalharam na sua fé, imagine se ele tivesse ficado lá em Harã, perto do irmão que era idólatra, perto do pai que era idólatra, perto das pessoas que conheciam a ele, toda hora ia havia alguém para dizer, não, não faça isso, não, Abraão, é por aqui. Por isso Deus o separou. Amém, pessoal? Então a gente tem que seguir o exemplo de Abraão. Alguém pode dizer assim, bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu acho que eu tenho que mudar lá para os desertos, lá para a Arábia, e ficar longe de todo mundo? Não, isso não é possível hoje. Mas se você quiser ter vida com Deus, e que os propósitos de Deus se prosperem na sua vida, então você, mesmo vivendo aqui, junto de parentes, na sociedade que a gente vive, você tem que se fazer bárbaro, ou estrangeiro para as vozes desse mundo. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O que é se fazer estrangeiro para as vozes desse mundo? Por exemplo, atendi essa semana uma senhora, talvez ela esteja até aqui. Ela foi no médico e o médico deu o diagnóstico de um problema que ela está, um probleminha. Mas o médico já falou de um pode ser. O médico falou assim, ó, seu problema é esse e ele pode estar relacionado a isso, pode ser isso. O médico não disse que é, ele só falou que pode ser. Pronto, perdeu o sono, não dorme mais. Quem está me entendendo? Faz assim. E às vezes a pessoa vem para cá e participa de reuniões de 1h30 de duração, 2 horas de duração, a pessoa recebe palavra, a voz que a gente traz, eu duvido que um pastor suba aqui para trazer para você uma palavra de derrota. A gente está sempre trazendo para você uma palavra de fé, e a pessoa, ela acumula horas e horas e horas de mensagens de fé, e às vezes ela ouve uma palavrinha de uma pessoa lá fora,
e ela já desaba. Então, quando você ouvir alguém com palavra que vem para te trazer dúvida, se faça de estrangeiro. Amém, pessoal? Estrangeiro é o seguinte: você não está entendendo nada, entrou por aqui, saiu por aqui. Você respeita o médico, como eu respeito, a gente respeita a medicina, mas se vem uma palavra de desengano, você faz de conta que ele é japonês, está falando hebraico com você, está falando japonês, está falando uma língua que você não tem a menor ideia do que seja. Entra por aqui, sai por aqui. Seja estrangeiro nessa hora, porque o mundo está cheio de vozes, mas na hora que vem palavras para colocar dúvida em relação à sua fé. Ah, você está indo lá na Universal, e a Universal isso, a Universal aquilo, eu li o jornal isso, a revista tal falou aquilo, e não sei o que na televisão falou isso. Entra por aqui, sai por aqui. Seja estrangeiro. Amém, pessoal? Se faça estrangeiro para as vozes que são para trazer dúvida para você. Porque Abraão viveu separado e ele só ouvia a voz de Deus. Então é assim que a gente tem que viver nesse mundo. Cuidado com as vozes que você ouve. E aí é a necessidade de você receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um GPS espiritual dentro da gente. Você diz assim: Senhor, quero casar certo. Coloca lá no GPS. Ir para onde? Você fala, quero casar certo. Aí é só você ir. Estou fazendo essa comparação para você entender como que funciona. O Espírito Santo vai começar assim, ó. Esse aí não, hein? Esse aí é desequilibrado. Tu casar com ele, vai te bater. Você, opa, para a direita, desvia. Aí você vai e encontra outro ou outra. O Espírito Santo diz assim, ó, essa aí está só te enganando, está te fazendo de cristã, mas não tem nada de Deus não, a roupa dela parece uma pombagira. Aí você, opa, para a esquerda. Quando chegar na Rebeca, sabe, Rebeca que foi encontrada no poço para Isaac, o Espírito Santo vai dizer assim, pode botar aliança no dedo que é essa daí, casa. E aí você vai ter um casamento que vai te dar suporte para ser salvo. Amém, pessoal? Você precisa prosperar nos seus negócios. E aí, vem às vezes para assassinar seu sonho e diz assim, olha, fiz um levantamento disso, daquilo, de números tal, não sei o que, o endereço tal, isso aqui, a probabilidade desse negócio dar errado é muito grande. Se eu fosse você, eu não entrava. Mas às vezes é uma coisa da fé. E o Espírito Santo fala, vai que eu sou contigo. O deserto vai virar um manancial de águas. Você tem a certeza? Vai ali. Então quem tem o Espírito Santo vai ter sucesso nas decisões dessa vida. Mas principalmente, ele vai te guiar pelos caminhos da justiça, para que você tenha a salvação da sua alma e tenha a vida eterna. Quem está me entendendo faz assim. O Espírito de Deus veio sobre Abraão e deu direção para ele a tudo. Bispo, o que eu tenho que fazer para o Espírito Santo vir sobre mim? Sai de Harã. Deus disse, sai da tua terra. Harã era a terra do pecado, era a terra da idolatria, do paganismo. Então, se você quiser ter o Espírito Santo, sai de Harã. Sai do adultério, sai da mentira, sai da vida errada, da vida louca. Sai daquilo que você sabe que não te acrescenta nada. E vem para o reino de Deus. Passa pela porta de Harã, que hoje é o Senhor Jesus. E você vai ter vida e vida com abundância. E o Espírito Santo vai vir sobre você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. R2 defeat people whose heart wasn't really in the battle. They were just doing it so that they could get paid. And he used wisdom and fought against the Syrians. And when the Syrians begin to remit the children of Ammon, the people that he originally was going to fight when they saw that the people that they had hired to fight with them fled, then they remitted and they turned into the stronghold, into the main city, for protection. So that is great wisdom and you know this has direct application for us that we are going to have Satan come out and fight us and there's going to be people against us but just like the scripture says,
It's the love of money that's the root of all evil. There's so many people that do things their heart isn't in it. They are just in it for what they can get out of it and things like this. And we need to recognize this and we need to focus our attention on like Job did against the Syrians and get those people to flee. This is great wisdom. There